pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Nós estamos no curso de gestão da EBD com foco em resultados e hoje nós estamos na nossa aula de número 5, onde nós falaremos sobre o mapeamento da EBD segundo o método PDCA. Ficou interessado? Então vamos embora para o vídeo de hoje. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like e não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo também, que eu gosto muito de estar interagindo com vocês. Vamos embora para a aula de hoje? Aqui o nosso querido amigo, seu gerente, que é o nosso mascote dessa edição. Ele vai estar passando aqui o cronograma da nossa aula de hoje para a gente. Nós veremos inicialmente o que significa mapear, qual é a finalidade do mapeamento, a apresentação do método PDCA, e o mapa padrão da estrutura da EBD segundo a metodologia Educação Cristã. Se vocês repararam, ao longo das nossas aulas, eu tenho constantemente falado aqui da estrutura padrão, do padrão segundo a metodologia Educação Cristã, porque eu desenhei justamente essa metodologia para o ambiente da EBD. São adaptações feitas a partir da questão de gestão de pessoas e processos, principalmente processos, que é o foco do nosso curso, voltado para o ambiente da escola dominical. Por isso, é uma metodologia padrão nossa, para o nosso ambiente, para a igreja, para a escola dominical, para a educação cristã, ok? A gente vai fazer referências teóricas, sim, a gente vai se basear em alguns conteúdos externos, sim, só que sempre trazendo para o nosso cenário, sempre trazendo para o nosso nicho, ok? Vamos para a aula, então. Então, vamos lá. O que significa mapear? Realizar um mapeamento de processos significa entender como caminhar, passo a passo, rumo aos objetivos estratégicos. E, sabendo que estratégia é sinônimo de competitividade, processos bem mapeados, inclusive o estratégico, são sinônimos de eficiência e eficácia na avaliação de resultados. Então, mapeamento nada mais é do que eu fazer o levantamento de todo o meu processo, de como ele anda, para eu poder ver se eu estou no caminho certo para atingir meus objetivos e minhas metas, e até mesmo quantificar melhor lá as minhas metas, eu traçar caminhos passo a passo, justamente para eu poder conseguir atingir os meus objetivos. E isso, consequentemente, trará a eficiência e eficácia das minhas ações. E a gente vai ver tudo isso daqui no nosso nicho, que é EBD, e vocês entenderão melhor nos slides posteriores. Eu vou estar apresentando para vocês agora o método PDCA. Ele é um método muito usado aí na gestão de empresas, na administração de empresas, engenharia de produção, porque ele é um método que visa olhar o processo como um todo dividido em 4 etapas. Por isso, cada letra aqui dessa sigla significa uma coisa. Nessa imagem aqui, como vocês podem ver, a gente tem o P do plan, tem o do, né, que é do fazer, são palavras em inglês, plan de planejar, do de fazer, check de verificar e o act de ver se o plano adotado está de acordo com o padrão, que é a questão da ação, do agir. Então vamos lá. PDCA é uma sigla que tem 4 componentes que explicam o nome e, ao mesmo tempo, a operacionalização da metodologia. Como eu já disse, o P vem do plan, planejar, o D vem do do, que é fazer, o C vem do check, que é verificar, e o A vem do act, que é agir. As etapas do PDCA são pensadas para contribuir no mapeamento de problemas, definição de soluções, execução e ajustes. Então vamos lá, olhando para essa imagem aqui. Na parte de planejamento, o que eu faço? Eu identifico o problema e crio a meta. Depois eu localizo aonde está o problema. Depois eu avalio as causas do problema. Sim, todo problema tem uma raiz. E para eu sanar o problema, eu preciso identificar a raiz desse problema. E quarto, eu elaboro um plano de ação. Percebam que essa parte aqui do planejamento, ela é toda no campo mental. Você identifica o problema, localiza onde está o problema, avalie o que provoca o problema, vê a causa raiz desse problema e traça um plano de ação. Reparem que isso tudo aqui é papel e caneta em mente para você pensar, para você localizar, para você planejar. Por isso, planejamento. A parte do fazer, que é a parte da execução. Depois de eu elaborar o plano de ação, eu vou executar o meu plano de ação.
eu vou colocar em prática, eu vou fazer. Se o meu plano de ação era pintar uma parede de amarelo, isso está no campo mental. Para eu ver se vai ser eficiente, eu preciso ir lá na parede e pintá-la de amarelo. E aí eu tenho a parte do C, que é o check, que é verificação. Eu preciso ver se a parede que eu pintei de amarelo está sendo eficiente. Poxa, deu certo? Não deu? Aquilo que eu planejei lá atrás? E aí, se eu vejo que deu certo, ok, parte para a parte do agir, para a parte da ação. Isso vai ser aí o meu novo padrão. Eu sei que toda vez que eu tiver algum problema relacionado àquilo que eu planejei lá atrás, é só pintar uma parede de amarelo que vai resolver. Estou usando exemplos aleatórios, mas vocês já entenderão aí voltados para o nosso nicho. Mas é importante que vocês entendam o ciclo PDCA, a metodologia PDCA. Eu não posso começar pelo A, mudar para o D, depois ir para o C. Eu preciso seguir exatamente esse ciclo. Por isso que o nome é ciclo, porque eu preciso seguir exatamente esse passo a passo. Primeiro eu planejo, depois eu faço, verifico se o que eu fiz deu certo e se deu certo, eu dou continuidade. Se não deu certo, eu volto para a parte de planejamento para elaborar um novo plano de ação. Vamos lá agora aqui, ó. Vamos lá falar do passo a passo de como a gente pode fazer cada letrinha aí do método PDCA. O P do planejar é a parte de planejamento, sendo focada nas demandas estratégicas do projeto como identificação e análise do problema, levantamento de dados e métricas, avaliação das causas do problema e elaboração de um plano de ação, incluindo metas e passo a passo. Como eu disse anteriormente, é a parte da análise no campo mental. É onde eu pego papel e caneta ou então um dispositivo eletrônico que você quiser e eu coloco lá os meus problemas, eu faço levantamento de dados, eu coloco os números, eu vou ter tudo aí para eu poder verificar como que está acontecendo, aonde está acontecendo e o que está provocando tudo isso. Eu planejo. Na parte do fazer, do executar, o do, é a etapa de colocar o plano em prática por meio da execução do que foi planejado. É quando eu tiro o meu planejamento do papel. Eu posso incluir, por exemplo, treinamentos para que seja possível executar o passo a passo definido anteriormente. Vamos supor que quem tenha que executar não seja eu, seja uma outra pessoa. Então é possível que eu tenha que treinar essa pessoa para ela poder fazer exatamente aquilo que eu planejei para que desse certo. O check, que é a parte de checagem, a parte de verificação. Nessa etapa da metodologia PDCA, é a vez que avaliar cada ação colocada em prática, mapeando especialmente se as metas pré-definidas estão sendo alcançadas conforme os prazos estipulados, principalmente em soluções digitais. O uso de ferramentas para levantar e acompanhar as métricas contribui no sucesso dessa etapa. Também durante o check, devem ser identificados gargalos, erros e oportunidades de otimização das ações estabelecidas com base nos dados levantados a partir da etapa de execução. É onde eu falei para vocês, eu executei, agora eu verifico se o que eu fiz deu certo. Eu verifico se o que eu tirei do papel, se o que eu agi é eficiente ou se eu preciso retroalimentar o meu plano de ação. E aqui na etapa da ação é a etapa que eu olho e ajusto a minha proposta anterior. Por exemplo, se o projeto deu resultados, é possível que eu aumente ou é possível que eu padronize em outras áreas? Vamos supor, eu fiz alguma coisa na tesouraria. Será que essa mesma coisa eu consigo fazer na secretaria ou não se aplica? E aí, enquanto se a gente não atingiu as métricas que a gente tinha lá atrás, se a gente não conseguiu resolver o problema na raiz, é o momento de corrigir. Então, eu volto lá para o P do planejamento e eu começo a fazer de novo o meu método PDCA, o ciclo PDCA. Parece complicado, mas não é complicado. Agora a gente vai ver aqui alguns exemplos voltados para o ambiente da EBD e vocês vão entender um pouco melhor. Vamos lá. Agora falando para o nosso nicho, para o nicho da educação cristã, voltado para a EBD dentro das igrejas. Na minha parte do planejamento para a EBD, o que eu posso fazer para poder verificar? Eu tenho o meu planejamento pedagógico anual, que é o PPA, ou então eu posso usar aqui ó, o meu organograma,
quem são as pessoas que fazem parte do corpo da EBD? Quem é meu tesoureiro? E aí eu começo com a divisão de cargos. Quem é meu tesoureiro? Quem é meu secretário? Quantos professores eu tenho para cada classe? Quantas classes eu tenho? Quais são as faixas etárias? E aí eu começo a divisão de classes. Adultos, juvenis, adolescentes, crianças, senhoras, se tiver divisão aí de classe de idoso para os mais novos. Você vai verificar aí, de acordo com a sua realidade, vai organizar isso daqui. Parto para a escala de professores, para garantir que todos os professores estão sendo usados, para garantir que todos os professores estão dando aula, para garantir que não tenha ninguém sobrecarregado. Os meus eventos, eu preciso ter um cronograma de eventos, um calendário de eventos. Eu não posso simplesmente chegar no mês de maio e falar, preciso fazer alguma coisa para o Dia das Mães. Eu preciso ter uma cronologia disso tudo, eu preciso visualizar o meu processo a curto, médio e longo prazo. E a parte de formação continuada, que é mais voltada para o meu corpo de professores, onde eu vou garantir que as aulas vão estar sendo eficientes através do treinamento que eu vou estar ministrando aí para os meus professores. Agora que eu já planejei tudo que eu tinha para fazer, eu parto para a parte de execução, que é o meu DU, que é fazendo a EBD. Eu posso fazer aí capacitação de professores, eu posso fazer treinamento aí de cargos auxiliares. Como assim? Se eu vou capacitar professores, eu também posso capacitar, por exemplo, o meu secretário e meu tesoureiro, dando aí cursos voltados para a secretaria e para a tesouraria. Para tratar aí da equipe como um todo, eu posso fazer reunião pedagógica para alinhamento de expectativa, para alinhamento de metas. As metas não podem estar só na sua cabeça, gestor. Meta compartilhada é meta alcançada. A sua equipe precisa saber os objetivos. A sua equipe precisa saber os seus objetivos e metas que você traçou para a EBD, para todos se engajarem e entregar essas metas juntos. Não adianta você ter aí todas essas metas na sua cabeça, que tudo desenhado bonitinho, se as pessoas que trabalham com você não estão cientes disso. Sinto muito em te informar que as coisas não vão sair do papel. Por isso é importante ter as reuniões pedagógicas para você fazer alinhamento de perspectiva, expectativa e também trocar ideia aí com os seus liderados. Por quê? Às vezes na sua cabeça é muito simples transformar uma aula infantil, da classe infantil, mas só a professora que está lá no dia a dia sabe de fato o que dá para fazer e o que não dá. Então fazer esse alinhamento aí de perspectiva é muito importante e isso a gente pode fazer na parte do fazer, da execução. A parte de verificação, o check, checando a EBD. Eu posso fazer o que para verificar se as coisas que eu fiz estão dando certo? Assista às aulas de todas as classes, sem aviso prévio. Sim, você tem total liberdade de um dia chegar e falar assim: hoje eu vou assistir a aula da mocidade, hoje eu vou assistir a aula dos adolescentes, hoje eu vou assistir a aula da classe infantil. Não é uma aula, não é com o objetivo de você querer pegar algum gap, algum furo, vamos dizer assim, de um professor. O objetivo é você verificar se está sendo eficiente, porque às vezes para você mapear, para você planejar, você precisa fazer um levantamento de dados. Lembra que a gente viu lá na aula anterior? Poxa, eu preciso ver lá na classe infantil se o professor ele só chega e lê a revista, se ele não aplica nenhuma didática para as crianças. Ou então se ele só chega e coloca as crianças para fazer pintura e não ministra a aula de fato. Eu preciso ver se na classe de adultos o professor só lê revista, não dá explicação. Então eu preciso assistir às aulas de todas as minhas classes, sem aviso prévio. Por quê? Se eu avisar, as pessoas tendem a maquiar, tendem a fazer da maneira que não fazem de costume. E aí outra coisa que eu posso fazer, eu peço para poder estar vendo os registros da EBD, eu peço para verificar as finanças, se o meu real está igual ao meu sistêmico, ou seja, se lá no meu caderno está escrito que eu tenho R$ 100 aí no caixa, preciso verificar se eu realmente tenho esses R$ 100. É desconfiança? Não, não é desconfiança. Isso é a parte de checagem, é a parte de verificação. Você está auditando o seu processo. Mas cuidado na maneira que você vai fazer isso para não parecer prepotência e arrogância da sua parte. Por isso, é importante aí o alinhamento de perspectiva lá na reunião pedagógica. Você pode, por exemplo, citar lá na reunião pedagógica dizendo que você vai começar a fazer verificações, sem falar data, sem falar quando isso vai acontecer. Pelo menos seus professores aí, as pessoas que trabalham com você,
vão estar cientes de que você vai estar fazendo algumas checagens e ninguém vai ser pego 100% de surpresa. É que nem a volta de Jesus. A gente sabe que ele vem, mas não sabe o dia e nem a hora. Então faça essas verificações aí sem aviso prévio para você ver o quão eficiente ou não tem sido a sua gestão. E aí a parte da ação, eu vou verificar aí se tudo que eu fiz até agora está dando certo ou não. Se está dando certo, prossiga fazendo. Se não está dando certo, volte ao passo de planejamento e veja o que está falhando. Como eu disse, faça também um alinhamento de perspectiva. Sempre tenha mais alguém para você conversar, alguém de confiança. Pode ser o vice-superintendente para vocês pensarem e planejarem juntos. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, deixo aqui Colossenses 3,17 que diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério. Até a próxima aula. Fique com Deus e tchau, tchau.